Então vamos lá, vamos dar continuidade ou dar o start, né, no nosso processo aqui transformacional. Lembrando que nós demos um nome para essa jornada, ultrapassando os limites. E nesse módulo um, o tema central é reconhecendo a imagem de Deus em nós. Se você já está dentro do processo, você vai receber a interação do grupo e depois a interação individual, fazendo aí todo o feedback, a devolutiva das atividades que são direcionadas para você aqui dentro do processo, ok? Então vamos lá, reconhecendo a imagem de Deus em nós. Isso aqui é uma jornada de ativação, ativação de identidade e de forma consciente e consistente. Sempre tenha em mãos a sua Bíblia, seu caderno de anotações e uma caneta aí para escrever algumas coisas, né? O texto diz, Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio. Agora percebe que ele vai dar uma continuidade, explicando os níveis de domínio, né? Então, esse primeiro momento é muito importante que nós é o ponto zero, é o marco zero, é nós identificarmos, olharmos, encontrarmos a imagem de Deus em nós, reconhecermos, aceitarmos e vivermos segundo os parâmetros e os padrões que essa imagem venha nos proporcionar. Dentro desse protocolo, é muito importante entendermos que ao longo da nossa vida, até chegarmos aqui, nós acabamos nos perdendo, talvez com muitas atividades, com muitos desafios, com muitos obstáculos, com muitos problemas, com muitas dores, com muitos traumas, com muitos abusos. Nós acabamos por esquecer da nossa própria origem. E aí eu diria que talvez é uma das maiores tragédias emocionais e espirituais da atualidade que o ser humano tem passado. Não é a dor que vive, tá? É o esquecimento de quem ele é. Não são as dores, os traumas, não. É o esquecimento de quem eu sou. E ao longo da vida, as experiências, as humilhações, as rejeições, os traumas, as feridas, as culpas, até mesmo as expectativas alheias, elas vão sobrepondo a nossa identidade original, até que a pessoa já não se reconhece mais. Ela vive, ela trabalha, ela se relaciona, mas ela sente-se vazia, travada, bloqueada, desconectada de si mesma e do seu propósito. Então, dentro dessa perspectiva, é que nós trazemos aqui a terapia bíblica sistêmica, a qual você está inserido, para entendermos que esse vazio ele não nasce do acaso. Ele surge quando a pessoa perde o contato com a sua origem. Muitas vezes, o fato de estarmos presente numa congregação, o fato de estarmos presente em uma série de atividades religiosas, não quer dizer que nós estamos conectados com a origem, com a fonte. Então, antes de qualquer história familiar, antes das dores, antes dos rótulos, antes de uma verdade fundacional, tá? Existe essa verdade fundacional, que é a base que sustenta, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas isso eu já sei, eu já conheço de cor e salteado. Sabe, mas está vivendo travado e bloqueado. Então você não sabe. Como diz o Paulo Vieira, o que eu ainda não tenho é pelo que ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Então, na verdade, nós não sabemos. Então vamos pensar um pouquinho acerca disso? Primeiro é importante olhar a imagem de Deus como um fundamento da identidade. Então, quando Deus declara, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está estabelecendo aqui pelo menos três pilares, tá? Três fundamentos. Vamos trabalhar muito com o número três. Primeiro pilar, primeiro fundamento, origem. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de um acidente. Não. Você é, foi desenhado, foi projetado, foi planejado com intenção. Você não é fruto de um acidente, de uma atividade sexual entre o seu pai e a sua mãe. Não. Deus planejou você, Deus projetou você, então você tem uma origem, tá? Segundo fundamento, identidade. Você carrega dentro de você, no seu âmago,
atributos divinos que são refletidos na sua humanidade. Vou repetir. Você tem uma identidade, você tem uma origem e tem uma identidade. Porque dentro de você traz atributos de Deus. E você tem uma função. Qual que é a função? Governar. Governar com responsabilidade, com consciência. E esse governar começa com o governo sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias emoções, sobre os nossos próprios sentimentos. É por isso que na prática terapêutica nós observamos que muitas pessoas vivem como se fossem criaturas sem origem clara, tentando provar valor, tentando buscar validação, tentando merecer amor, e isso revela uma ruptura da identidade, uma quebra de identidade, e não é de comportamento, tá? É de identidade mesmo. Porque quando a pessoa ela não reconhece a imagem de Deus em si, o que acontece com essa pessoa? Ela aceita menos do que merece, ela tolera relações abusivas, ela vive com medo de errar, ela tem dificuldade de se posicionar, ela funciona no modo sobrevivência. E não foi para isso. João 10:10, parte B, o Evangelho de João 10:10, parte B, está dizendo: Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, primeiro foco: não vamos aceitar nada que não seja vida e vida com abundância. Mas aqui nós vamos encontrar alguns desafios, tá? Primeiro, nós estamos falando da imagem, desse fundamento, mas aqui tem os desafios, que são os pontos cegos que a gente chama, né? É onde a identidade foi distorcida, onde ela foi desvirtuada. E dentro da terapia sistêmica, nós chamamos de pontos cegos essas áreas da identidade que foram obscurecidas por experiências emocionais mal elaboradas. E esses pontos, eles não são visíveis à consciência imediata, mas eles se manifestam nos sintomas. Por exemplo, é muito importante ressaltarmos que um dos grandes obstáculos que nós temos hoje na atualidade é a orfandade. São filhos órfãos de pais vivos. Então presta bem atenção. Precisamos de um pai. Por não termos uma relação saudável, não termos uma boa elaboração emocional na relação paterna, nós acabamos trazendo isso para a vida e gerando acúmulos, sentimentos, crenças, emoções, e isso vai nos desconectar da nossa fonte, da nossa identidade real e verdadeira, que é o que está lá em Gênesis 1:26. Então é importante trazer isso, por quê? Porque esses pontos eles estão aos olhos, mas eles não são visíveis de forma imediata, tá? Então alguns exemplos desses pontos cegos mais comuns são: eu não sou suficiente, eu preciso agradar para ser amado, eu não posso falhar, meu valor está no que eu faço, não em quem eu sou. São pensamentos, são sentimentos, são emoções que não nasceram com você, que não nasceram na sua fonte, no seu código-fonte. Eles foram aprendidos, eles foram implantados a partir do seu sistema familiar, cultural e espiritual. O problema é que quando internalizamos, isso passa a competir com a verdade bíblica da identidade. Se Deus diz imagem e semelhança, mas a história diz rejeitado, a mente entra em conflito. E quando a mente entra em conflito, o que acontece? O corpo adoece. Entendeu? Percebeu aqui esse ponto? Deus diz, você é imagem e semelhança. Mas a sua história de vida, a sua experiência de vida, diz que você é rejeitado, que você é humilhado, que você é um fracassado, que você é isso, que você é aquilo. Então, a sua história de vida é um fato. O que Deus diz também é um fato, mas não um fato real para você. E aí o corpo vai adoecer, o corpo vai entrar em conflito e vai dar uma série de problemas. E aí, com tudo isso, somando isso tudo, vai fazer o quê? Vai fazer com que você baixe os seus níveis de permissão. É o que a gente chama de bloqueio invisível. Esse é um elemento central que nós vamos trabalhar ao longo desse módulo, que é o conceito da permissão. Permissão é o quê? É a autorização interna que eu dou para ser quem eu nasci para ser. Deus já permitiu, Deus já autorizou, Deus já carimbou, mas eu ainda estou me autobloqueando. Eu estou me travando, eu estou me fechando. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não se permitem viver como filhos de Deus. E aí vivem como escravos, carregando culpa, vergonha, medo, como se isso fosse uma virtude espiritual. Não, isso gera bloqueios profundos de identidade. E aí esses baixos níveis de permissão, eles aparecem
Quando a pessoa, presta bem atenção nisso aqui, ó. Quando que aparece? Quando a pessoa não se permite descansar, quando a pessoa não se permite dizer não, quando a pessoa não se permite prosperar, quando a pessoa não se permite ocupar espaços ou não se permite viver com alegria. Ah, eu não posso viver com alegria porque todo mundo na minha família viveu triste, então eu também tenho que continuar. Ah, na minha família todo mundo foi pobre, então eu também tenho que continuar sendo pobre. Dentro da terapia sistêmica, nós compreendemos que a falta de permissão não vem de Deus, mas das lealdades inconscientes. A dor da família, a escassez do sistema, a religiosidade punitiva, ou até mesmo aquela narrativa do sofrimento como identidade. E sim, isso vai trazer problemas profundos para você. E é por isso que a gente está dinamizando aqui com você. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Então, esses bloqueios de identidade, eles acontecem quando? Quando nós estamos vivendo abaixo da imagem. Porque o maior bloqueio de identidade não é o pecado isolado. O maior bloqueio de identidade é a desconexão da filiação. Então, quando você não se vê como imagem de Deus e vive tentando merecer aquilo que já foi dado, já é seu. E aí você vive tentando conquistar, tentando merecer, tentando ser digno disso, mas já é seu. E esses bloqueios são dificuldade de exercer autoridade sobre a própria vida, que é a dificuldade de exercer governo sobre si mesmo, é o medo constante do julgamento, é a ansiedade crônica, é a sensação de estar aquém do próprio potencial, é você olhar e ver que pode ir muito mais além, pastor Marcos. É você olhar e ver que pode ir muito mais além. É você olhar para você, Juan, e ver o seu potencial extraordinário. Mas, Leonardo, tem um potencial, mas parece que não vai. Não vai. E aí a gente acaba tendo uma incapacidade de sustentar decisões e posicionamentos. Então, ativar a identidade não é inflar o ego, mas é restaurar o alinhamento entre quem Deus criou e quem a pessoa se tornou para sobreviver. Entende? Então, essa é a experiência de ativação. É o quê? Voltar à origem. E esse módulo ele não propõe apenas entendimento racional, é uma experiência interna, é reconhecer, sentir, viver a imagem de Deus em si. É permitir que a verdade espiritual reorganize todo o teu sistema emocional. A ativação ela acontece quando você reconhece onde perdeu a sua identidade. Porque num dado momento ela foi corrompida, ela foi rompida, ela foi é, fraudada ou defraudada. Quando você reconhece onde você perdeu essa identidade, quando você nomeia esses pontos cegos sem culpa, sem penalização, quando você abre mão dessas falsas identidades, que aí você começa a se conectar com a origem divina. Isso sim, nesse momento, algo invisível destrava dentro de você. O corpo relaxa, a ansiedade perde a força, a mente silencia e a alma reconhece. Reconhece o quê? Voltei para casa. Estou em casa. Entenda uma coisa: identidade não se constrói, identidade se recorda, identidade se reconecta. A imagem de Deus nunca foi perdida, ela foi encoberta. Então, o processo terapêutico, qual nós estamos inseridos nele, não cria uma nova identidade, mas ele remove os véus que impediram você de enxergar essa identidade. Então, quando a pessoa reconhece a imagem de Deus em si, ela faz o quê? Ela assume o seu lugar. Ela se posiciona com humildade, mas com autoridade. Ela vive com clareza, mas com direção. Para de se sabotar. Passa a governar a própria vida, as próprias emoções, as próprias decisões. Você não precisa se tornar alguém novo. Você precisa apenas lembrar quem você foi em Deus, desde o princípio. Isso sim vai destravar os seus resultados e vai te levar para um próximo nível. Ok? Se você está dentro do processo, temos aqui uma série de pessoas que está tendo acesso a essa videoaula que ainda não está dentro do processo. Você vai receber um questionário com algumas perguntas, onde é o exercício para que a gente possa
promover uma consciência mais profunda e revelar pontos cegos e elevar o seu nível de permissão e ativar a sua identidade para partir da verdade bíblica e da leitura sistêmica da sua própria história. Então, se você já está aqui dentro, você vai receber esse questionário. Lembrando, identidade não se constrói. E toda vez, eu vou repetir, identidade não se constrói. Identidade se recorda. Identidade se reconecta. E toda vez que você lembra de quem você é, algo dentro de você se alinha, realinha, se fortalece e se cura. Ok? Então, eu vou deixar isso aqui para você. Uma orientação final. Não é apenas esse exercício que eu vou deixar aqui para você, não é só um exercício intelectual. Ele é um instrumento de ativação. Depois que você responder as perguntas, você vai ler essa resposta em voz alta e observe os padrões emocionais de resistências que você vai sentir. Sim, tá lá, invisível. Eu volto a dizer, identidade não se constrói, a sua identidade já está construída. Você só precisa recordar de onde você veio. Ok? Foi bom o nosso bate-papo, sim ou não? Tá aí o exercício. Vamos então para o nosso bate-papo individual com as suas respostas em dia. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.